próxima apresentação eu vou convidar o Rodrigo, cujo tema da apresentação é Falar ou Fugir? O impacto visível da gagueira no nosso potencial. Então, Rodrigo, o microfone é seu. Muito boa tarde a todos. Obrigado, Martim. Prazer conhecê-lo. Tudo bem? O meu Bom áudio dia. tá bom? Só para confirmar que eu estou de fones aqui. Tá joinha? Eu estou te Áudio, escutando bem, o vídeo está legal e o áudio está ótimo também. beleza, ótimo, ótimo. Obrigado a todos. Boa tarde. Eu estou falando aqui da Inglaterra, então já é de tarde aqui. Estou 4 horas na frente. Boa tarde a todos. E eu queria brevemente falar que quando eu concordei e mandei mensagem para o Fernando, né, dizendo que eu queria ser palestrante, eu comecei a bolar slides, a querer colocar uns textos, umas imagens. Eu falei, não, dá para mostrar uns vídeos. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. De repente, a ficha caiu e eu lembrei do tema da minha palestra: falar ou fugir. E eu me peguei, eu fui de volta para minha sétima série. Na época que eu estava na sétima série, eu tinha recém mudado para uma cidade nova, a minha família tinha mudado para uma cidade nova. Eu entrei no meio do ano de uma escola nova e era uma escola onde se fazia muitos trabalhos e eles se apresentavam muito. Não tinha mais nenhum grupo disponível e eu tinha que apresentar tudo sozinho. E nessa época, a minha gagueira estava num pico extremamente alto. E a solução que eu achei na época foi: eu fazia tudo no PowerPoint, colocava animações do PowerPoint. O meu pai daí tinha uma câmera pequenininha, daquelas com fita pequenininha. Eu ia para o escritório, colocava a câmera num tripé, filmava o meu PowerPoint, e ali eu conseguia controlar a minha fala, a minha gagueira. Se eu gaguejasse, eu voltava, apagava, gravava tudo, chegava na aula, pedia para a professora a TV, sentava e colocava o vídeo da minha apresentação. Isso, na época, foi o jeito que eu encontrei de fugir da minha gagueira, de fugir de uma situação vexatória. E então, quando eu estava fazendo a apresentação e bolando os slides, mas eu falei: "Cara, eu estou fugindo de volta. Então eu quero montar a minha apresentação totalmente sustentada na minha fala". E é isso que eu vou fazer hoje. Vou fazer a minha apresentação, contar a minha história, como que é a minha relação com a gagueira, muito a ver com a parte, acho que, pelo que eu ouvi nessa manhã e de todos que nos escutam aqui, dessa questão de você falar ou de você fugir, e como que isso impacta no nosso potencial. E agora, realmente, para começar, vou me apresentar. Meu nome é Rodrigo Pereira, eu tenho 37 anos, sou casado, sou pai de 3 filhos maravilhosos que me ensinam coisas novas todos os dias. E sou advogado, fui servidor público durante quase 10 anos. Após isso, deixei o serviço público para ser advogado. Também fui jogador de futebol por algum tempo e atualmente moro na Inglaterra, já tem há 4 anos. E aqui eu fiz uma mudança de carreira. Atualmente trabalho com construção de aviões. A gente faz toda a parte interna dos aviões grandes aí da Boeing, da Latam, Emirates. Então foi uma mudança total de carreira e sou pessoa que gagueja. E aí a minha infância, ela foi uma infância feliz. Quando eu paro para pensar na minha gagueira e tento buscar da onde começou, igual o Pedro tratou muito bem das emoções, de onde surge, como que a minha infância foi muito feliz, eu não tenho lembranças ruins. Eu fui para o fono, eu fiz um tratamento fonoaudiológico quando eu era criança, mas o que eu recordo era por conta de uma recomendação do dentista, onde a minha mordida, ela era meio uma mordida torta, não era uma mordida uniforme. E por isso que eu fui fazer fono, e a minha mãe falava que eu gaguejava de vez em quando, mas eu não tenho recordação ruim. Até que chegou a sexta série. Na sexta série eu tive um evento traumático com a gagueira, que eu lembro que foi aonde tudo começou. Sexta série eu tinha que fazer uma apresentação naquela época de cartolina, fui na biblioteca, no grupo fez tudo lá, montou, escrevemos à mão, chegou na parte da minha fala, sentar na sala, não saiu. A fala não saiu. Eu tentei ler, não saiu, ficou pior. E foi aquele coro de risadas, e isso me marcou muito. E a partir dali,
o meu tratamento que eu tive com a gagueira foi de total negativa. Eu negava a minha gagueira, eu não conseguia me imaginar como pessoa gaga, ou muito menos taxado como gago. Então eu fugi. Sempre que eu tinha a melhor forma de uma pessoa que gagueja e não quer demonstrar que ela gagueja, e é 100% efetiva, é você se silenciar. Então quando você não fala, ninguém desconfia que você gagueja. E foi isso que muito boa parte da minha vida eu fiz. E quando, né, na mesma época, da sexta para a sétima série, eu morava em Londrina, na época, interior do Paraná. A gente estava mudando para Curitiba, foi aonde eu entrei numa nova escola, na sétima série. E ali, todas as vezes eu fui me conhecendo, eu não me aceitava gago, eu falava: "Não, não é possível, eu não sou gago". E a minha gagueira, ela não era uma gagueira tão evidente, a todo momento presente. Ela tinha pontos, apresentações, telefone para mim era mortal. A minha mãe, ela trabalhava no banco na época, e ela chama Renate. E justamente eu me chamo Rodrigo, ela chama Renate, meu irmão chama Ricardo, então todos começam com R. E eu tenho uma especial dificuldade com a letra R no início das palavras. Então, para eu ligar para ela, e eu só falava com ela no banco, na época, telefone fixo, se eu ligasse, desse certo dela atender. Se a atendente atendesse, eu não conseguia pronunciar Renate. Então, eram pontos específicos, e como a atendente atendia, eu desligava, porque não era a minha mãe. Então, foi aos pontos que eu fui escolhendo sempre negar e sempre fugir. E isso, aos poucos, foi moldando as escolhas que eu ia fazendo. E grande parte, eu acho muito legal da última palestra que nós vimos, que foi a da Bernadette e da Viviane, se não me engano, onde a mãe estava presente, porque eu não tenho recordação de eu ter um problema familiar com relação à minha gagueira. Até hoje, se eu pergunto para minha mãe: "Ah, mãe, eu gaguejava, por que que eu fui fazer fono?" Ela fala: "Não, você nunca gaguejou, você gaguejava um pouquinho". Então nunca houve um enfrentamento da gagueira. E olhando para trás, hoje, quando eu faço uma reflexão de tudo que eu passei, com relação à fala, com relação à gagueira, eu nunca busquei uma ajuda na época. Eu sempre tive um sentimento de que eu iria acordar um belo dia falando fluentemente. E isso foi me levando as minhas escolhas a sempre negar e a sempre fugir. Então passei pelo colégio, ensino médio, né, sétima, oitava série, acho que agora vai até o nono ano. E na sequência, no colégio, a mesma coisa. Conforme fui entrando dentro da adolescência ali, eu fui aprendendo a me conhecer, aonde que eu gaguejava mais, então eram palavras com R, palavras no meio da frase, onde começava com I. Então, eu sempre tentava achar sinônimos, ou se não, eu fazia uma pausa maior para eu conseguir não gaguejar, ou se eu gaguejava, eu repetia a mesma frase para tentar falar de forma fluida, para deixar bem claro para a pessoa que eu estava falando que eu não era gago, eu morria de medo de ser taxado como gago. E as escolhas daí, eu lembro que no colégio, daí maior, né, eu acho que era 15, 14, 15 anos ali, aonde tinha que apresentar novamente, né, não sei se eu tenho, acho que tem a Jaine de Londrina, se tiver alguém de Curitiba, eu estudei ali no Colégio Estadual do Paraná. Eles são 2 prédios enormes, assim, lembra muito o Carandiru. E ali funcionava assim, eu precisava apresentar. Se a apresentação fosse na última aula e eu tivesse uma prova antes, eu tinha que dar um jeito de sair. Isso eu fiz várias vezes. E o portão, após o intervalo, o portão dos pátios, ele fechava. Então você só saía, dos pátios pela secretaria, e você tinha que ter uma justificativa para você sair pela secretaria. E quando a apresentação ela era na última aula, ou eu não conseguia matar a aula no recreio, em intervalo que eu pudesse sair, eu tive muitas dores de barriga, eu passava mal, ligava para o meu pai vinha, me buscava, a gente fui no médico várias vezes, tirei raio-x do estômago para ver o que que tinha, e eu realmente sentia, o nosso cérebro é incrível que ele bola um mecanismo de
de defesa para não me deixar passar por aquele evento de frustração e por tudo que eu coloquei naquela carga, aonde eu realmente sentia dores de barriga, dores estomacais. Fui ao médico, tirava raio-x e nunca tinha nada. E isso ao longo do tempo foi me moldando, eu fui negando, fui a maioria das vezes fugindo. Telefone era algo para mim que eu normalmente fugia, a não ser se eu ligasse direto para minha mãe ou alguém que eu era de confiança, senão eu evitava o máximo possível. Perdi muitas oportunidades de ligar para alguém, não ligava. E no decorrer do tempo, fui evoluindo, acabei indo para o futebol. A minha família tem uma história no futebol e eu jogava razoavelmente bem, então até para normalmente quem evita falar tudo mais escolhe esportes de grupo, né, do coletivo. Então o futebol sempre esteve presente. E da mesma forma, no futebol, ele é um mundo de muita malandragem, muitos apelidos. Eu acho que quem acompanha o futebol deve conhecer um Léo Gago, ou assim, você já é taxado por aquilo, por essa característica que você tem. E da mesma forma, eu falava pouco, evitava falar. Às vezes que falei, teve uma época que eu estava jogando em Santa Catarina, e era comum antes do treino, cada jogador, a gente reunia no meio do campo e fazia uma oração. E toda oração, todo treino, o técnico ele pedia para alguém: "Ô, fulano de tal, você pode fazer oração?" E eu sempre ali, né, no momento da oração, o coração bombeava, eu falava: "Cara, chama outro, chama outro, chama outro", até que um dia caiu para mim, para eu fazer a oração. E inevitavelmente eu gaguejei, né, não foi uma gagueira tão forte, mas teve ali gagueira. E tanto que eu tentava fugir tão forte que o pessoal depois do treino veio perguntar para mim: "Cara, você estava zoando na oração?" Eu falei: "Não, não estava zoando na oração, eu falo assim mesmo", né. Então, e logo depois dessas mecanismos de fuga, logicamente, a minha mãe não aceitava que eu era gago. E ela sempre falava para mim: "Meu filho, vai fazer faculdade de exatas, né, vai fazer matemática". E hoje eu sou advogado, à época eu percebo que eu era muito mais para humanas, e fui fazer faculdade. À época eu passei na faculdade de comunicações digitais, 100% exatas, matemática. E aí, mais uma vez, as minhas escolhas elas eram e foram pautadas muito pela minha gagueira, por eu tentar esconder a minha gagueira, para eu fugir da minha gagueira. Eu, à época, poderia ter feito o curso de direito, mas não, optei por fazer algo que me deixava dentro de uma zona de segurança que eu tinha colocado para mim, em decorrência da minha gagueira. E fui fazer, fiz 2 anos à época aí de faculdade de comunicações digitais, mas o futebol começou a dar certo, eu estava treinando muito, fui morar em Santa Catarina e acabei me mudando para a Bélgica para jogar futebol profissionalmente. E na Bélgica, eu acho que muito legal foi a palestra da Jaine também, que ela falou que foi morar fora. Foi incrível que eu me vi fluente. Eu cheguei e daí eu precisava fazer curso de holandês, aprendi holandês e nesse curso de holandês eu precisava falar inglês. E eu falei: "Olha que incrível, eu não gaguejo, tô fluente". Foi uma coisa de louco, porque o meu cérebro ele não reconhecia, não tinha eventos, não tinha tido eventos até então com a gagueira em outra língua. Eu era fluente, né. Quando em casa que eu tinha que falar português, que eu morava na época junto com na casa de parentes da Bélgica que falavam português, eu gaguejava. Quando eu ia pra aula de inglês, holandês, eu não gaguejava, eu falei: "Cara, tô fluente". Aí eu fiquei morando na Bélgica 3 anos, joguei futebol, acabei me machucando, tive um rompimento do ligamento cruzado, foi basicamente onde eu encerrei a minha carreira. Eu estava ali com acho que 21 para 22 anos, e retornei para o Brasil. Chegando para o Brasil, de volta para o português, de volta para a gagueira. É como se todo aquilo que eu tivesse passado do inglês ali ficou para trás, voltei para o português novamente. E na época que eu ainda não era servidor público, eu estava quase para prestar o concurso para o serviço público ali. Eu estava namorando, começava a namorar, conhecia pessoas, sempre daquele numa cápsula de autoproteção para
tentar evitar o máximo possível de gaguejar e de alguém, perceber que eu era gago. E eu convidei uma menina que eu tinha conhecido para ir jantar. Vamos jantar fora, tudo mais, vamos. Restaurante, legal. Chegando no restaurante, pedimos ali: "Ah, o que que você vai beber, o que que você vai comer?". Pedi uma coca, beleza, o prato. A hora que o garçom voltou, ele trouxe Fanta, não era coca. Aí eu olhei para a menina que eu tinha como convidado para sair, olhei para o garçom e só falei: "Obrigado", e tomei a Fanta. E eu não gosto de Fanta, não gosto de Fanta. Então, isso olhando hoje, né, mais velho, depois que por tudo que eu já passei, a gente olha para trás e diz: "Olha, cara, eu aceitei tomar algo porque eu fiquei com medo realmente de confrontar ele, de entrar num conflito e de nesse conflito eu gaguejar e da menina que eu estava querendo impressionar, achar que eu era gago e não querer sair comigo". Então, são pequenos detalhes ao longo da vida que ela vai podando o nosso potencial e particularmente no meu caso, a gagueira, ela foi meio que direcionando para onde que eu ia. Ela sempre teve um peso muito forte nas minhas decisões. E logo depois eu passei no concurso público, mais uma vez, os meus pais eles são hoje ambos aposentados, mas eles são concursados, foram bancários da Caixa, então o concurso público na minha casa sempre foi algo: "Ó, você tem que passar, porque você está garantido". E no concurso público, na hora que eu entrei, eu falei: "Porra, estou garantido, não preciso mais falar". Até então eu tinha começado uma faculdade de educação física, aonde eu estava querendo ser personal e com toda a minha dificuldade da fala, e tudo mais, era muito difícil para mim, eu sempre tentava fugir novamente, eu optava sempre pelo fugir e não pelo falar. E quando passei no concurso público, eu larguei a faculdade de educação física, foquei no concurso público, falei: "Estou garantido, não preciso mais falar, vou ficar aqui". E foi aonde eu decidi fazer direito, ingressei no curso de direito. Na época, minha irmã, ela estava cursando direito, a minha tia também tinha entrado na faculdade de direito, eu falei: "Olha, concurso público, vou fazer também". Mas também o que pesou para mim na minha decisão de entrar num curso de direito, era que eu pensava que milagrosamente o fato de eu estar fazendo direito e o fato de eu me tornar advogado iria acabar com a minha gagueira. Eu falei: "Nunca vi advogado gago", e toda aquela postura de fluência que a série nos traz, os filmes, as séries, né, de o advogado, do debate, do embate com o juiz, com os advogados da defesa, da acusação, dos promotores. "Cara, vou fazer direito", e criei coragem e ingressei no curso de direito. Mas no serviço público foi algo onde as coisas começaram a mudar. Foi onde eu conheci a minha atual esposa. Ali as coisas começaram a tomar um novo rumo. Ela também servidora pública na época, a gente se conheceu, começou a namorar, nos ficamos noivos. E quando a gente se tornou noivo, ofereceram para mim um cargo dentro do serviço público de gerente. Era um setor dentro do órgão público de compras. Eu ia ser responsável por uma equipe de umas 15 pessoas. Hum. E ia tomar conta de toda a parte estadual. Do Paraná, que são 13 escritórios, nós tínhamos na época ali 600 funcionários, eu ia ficar responsável por todos os terceirizados, que na época eram 100, mais umas 20 pessoas da minha equipe. E, inegavelmente, nessa época, por mais que a minha confiança, as minhas emoções, elas estavam altas, a confiança altas, emoções contidas, toda aquela carga do passado da minha gagueira veio à tona. Eu disse: "Como é que eu vou sentar numa mesa de reunião com um diretor, com uma equipe, sendo que eu gaguejo?". E eu realmente, eu fui lá no passado e cada evento traumático que eu tive, isso pesou muito na hora de eu decidir. Foi onde a minha esposa falou: "Não, vai, aceita, você consegue, você tem capacidade, você tem potencial para isso. A tua gagueira não é responsável por definir o teu potencial". E eu gostei muito do que a Viviane, se não me engano, na última palestra falou, que é justamente isso, que ela não, a tua gagueira não pode definir até onde você vai, qual é o seu potencial. E também, na palestra
angolano, do senhor de Angola, que ele falou que em muitos cargos da Angola, as pessoas não têm um cargo de gerente, um cargo de liderança, porque elas gaguejam. Mas ela pode ser um ótimo líder, ter um ótimo potencial, e somente por uma característica, ela é punida nisso. Mas eu aceitei, do jeito que foi, e foi a melhor época da minha vida até então, com relação à minha carreira. Ela estava numa época muito contida, sempre tinha eventos onde eu tentava disfarçar o máximo possível. Eu consegui gerir a minha equipe, fui para reuniões, com diretores, com supervisores, e ela estava muito controlada. Mas, como nem tudo são rosas nessa vida, eu me tornei pai em 2018. Isso foi ótimo para minha vida, mas juntamente com isso eu deixei de ser gerente. Era um órgão público, uma força política muito forte, então na época mudou o governo, eles resolveram trocar todo mundo que estava como gerente, e eu acabei deixando de ser gerente, mas me tornei pai. E eu fui morar, a primeira vez que eu voltei para morar na Inglaterra, daí a gente decidiu ficar fora um tempo, e a gagueira estava presente. Dessa vez que eu vim morar em outro país, falando inglês, eu gaguejava. Eu falei: "Como? Há alguns anos atrás que eu morei aqui, eu não gaguejava, eu falava fluentemente, agora aqui numa segunda ocasião, eu estou gaguejando", mas ela estava presente. Então, depois que eu morei na Inglaterra uma segunda vez, nós retornamos para o Brasil, voltei para o meu trabalho enquanto servidor público, agora não mais gerente, veio a pandemia. E a pandemia para mim foi algo assim que ela me fez enfrentar a minha gagueira como eu nunca tinha enfrentado antes, me fez reconhecer a minha gagueira, me fez aceitar, me fez enfrentar, porque de repente eu sempre pensei que eu me garantia muito bem pessoalmente, que eu conseguia colocar o peso da minha fala, eu conseguia passar um pouco para as mãos, o meu olhar, eu conseguia ver o que que a pessoa estava achando. E na pandemia não teve isso, era tudo pelo Zoom ou pelo telefone. Então foi aonde a minha gagueira deu um auge, um pico, assim, que a minha mulher falou: "Olha, nunca te vi gaguejar assim". A minha mulher, que até então, nos nossos primeiros anos de namoro, ela nem tinha reparado que eu era gago. E aí, até então, na pandemia, era algo assim que eu não conseguia falar ao telefone, não conseguia participar das reuniões. Todos os momentos onde era a minha opinião era solicitada, eram falas extremamente travadas. E a minha mulher, que é psicóloga, à época da pandemia, ela falou: "Olha, eu acho que, né, a gente precisa de ajuda, você precisa de ajuda". E foi onde ela indicou a terapia comportamental. É o que fez total diferença para mim, foi eu me reconheci e falei: "Preciso de ajuda, vou fazer uma terapia comportamental para ver como que eu lido com isso". E era uma terapia muito focada em mindfulness, foi onde eu conheci o mindfulness, que fez muita diferença para mim, que é você trazer as coisas para o teu presente e não ir buscar as emoções do passado, aquilo que aconteceu, todos os meus traumas, né, ou para o futuro: "Ai, como é que eu vou ficar depois disso aqui, que eles vão perceber que eu gaguejei, o que que vai acontecer?". Então eu consegui trazer isso para o meu presente, consegui ficar mais calmo, mas ainda não 100%. A gagueira sempre estava presente. E aí foi onde eu conheci a Abra Gagueira. A Abra Gagueira, com os grupos de apoio, fizeram total diferença na minha relação com a gagueira, na minha vida. Porque até então, o fato de eu ter negado a minha gagueira, eu não tinha conhecido, não tinha tido nenhum outro amigo, pessoa que gagueja. Era como você sabia que tinha outras pessoas gaguejando também, mas eu não tinha contato. E ali foi onde eu conheci pessoas, a Cris que está aqui, na época eu participava do grupo de Balneário, o grupo participa ainda, porque Curitiba não tinha grupo, de apoio, então participei dos grupos e foi muito legal você ver pessoas que tinham as mesmas dificuldades, passavam pelas mesmas rotinas diárias de enfrentamento, pelas mesmas dores, e foi onde minha relação
com a gagueira mudou. E aí eu fui procurar um curso, eu falei: "Cara, deve ter algum curso de oratória, alguma coisa que faça a gente gaguejar menos, alguma coisa tem que ter". E foi onde eu achei a Verbalize, acho que o pessoal aqui deve conhecer também, que é do Pedro Elou, Instituto Verbalize, que é de Brasília, e é uma escola de oratória que foi fundada pelo Pedro Elou, que é gago, foi gago, e ele tem um curso específico de oratória para pessoas que gaguejam. E foi onde eu entrei. Eu juntei a terapia, a Abra Gagueira, o curso, também com pessoas que gaguejavam e buscavam falar, ter uma fala mais fluida por conta do seu trabalho, da sua rotina. E isso fez Ninguém saiu? diferença. Opa, Sai. acho que tem alguém com alguém. A total diferença para mim. E o que me fez enfrentar a gagueira na época também, o que pesou muito para mim foi a minha filha, então, na época da pandemia, estava com 2 anos, estava começando a ir para a escola, e ela sempre teve uma fala muito fluida. Ela era sensacional, ela aprendeu a falar muito rápido e o vocabulário dela era muito, já tinha um excelente vocabulário para a idade dela, e nessa época ela começou a gaguejar. E eu fiquei transtornado, falei: "Passei gagueira com minha filha, e agora? O que eu faço?". E ela começou a gaguejar com 2 anos, e teve um evento que me marcou muito, que foi onde eu falei: "Cara, eu preciso me relacionar melhor com isso, com a minha gagueira, e como é que eu vou ajudar a minha filha?". Foi um evento que a gente estava conversando e ela pequenininha, 2 anos, toda linda ali, e ela tentou falar alguma coisa para mim e não saiu, e ela, aquela clássica travada, o ar não vinha, e ela tentava puxar o ar e ela conseguiu soltar no fim assim: "Papai, me ajuda". Eu falei: "Caguei, né, o que que eu faço?". Mas até então a gente procurou auxílio daí, e a gente viu que, ah, as crianças passam por essa fase de desenvolvimento da fala, aonde é tudo muito novo, a fala é tudo nova e muitas palavras. A gagueira nessa época da vida, ela pode ser normal, e se ela persiste, então você já pode começar a tratar isso. E a Olivia, à época, ela passou por essa fase da gagueira, mas depois disso ela não gaguejou mais. Mas para mim fez muita diferença. E daí foi onde eu comecei todos os meus embates, e foi onde eu troquei. Até então eu tinha negado, eu tinha fugido de cada embate de fala, eu sempre optei por fugir. Então, após a pandemia, após esse evento com a minha filha, após o Abra Gagueira, após eu conhecer, buscar conhecimento, reconhecer e me aceitar enquanto pessoa que gagueja, onde aquela palavra: "Olha, eu sou gago, eu gaguejo", não me machucava mais, eu comecei a falar melhor. E comecei a me reconhecer de outra forma. A gagueira estava ali. E outra também, foi uma relação, eu acho que eu fui fazer fono novamente, na época da pandemia eu busquei um fono pelo plano, mas não sei porque os tratamentos não eram condizentes à minha dificuldade ou aquilo que eu esperava, era um tratamento muito básico. E até então eu conheci um fonoaudiólogo que também gaguejava, o Vladimir Damasceno, contou a história dele, é sensacional também. Eu conversei com ele e ele começou a me atender. E ele tem toda uma pegada com a professora Sylvia Friedman, se não me engano, que é um tratamento multifuncional da gagueira e que, para mim, fez total diferença na minha relação com a gagueira e na minha melhora com a fala. A gagueira sempre esteve ali. Ela teve altos índices, teve momentos que ela teve muito forte, mas hoje eu consigo silenciar, eu consigo tirar ela para dançar. Quando ela aparece, eu não consigo mais me julgar, achando o que que o outro vai pensar dela, se ele vai me criticar. E à época eu até estava tão saliente enquanto a minha fala, nessa nova descoberta, para o meu prédio, eu precisava de um síndico, acabei me candidatando a síndico. Foi algo assim, né, para quem gagueja e sempre fugiu de conflitos, foi algo de muito aprendizado. Gaguejei bastante, mas passei pelo crivo de síndico. E na época também, tudo que aparecia para falar, eu fui falando. Até então, eu participava de uma comissão da
AB de Direito Imobiliário, precisava fazer umas palestras anuais, eu fiz também, gaguejando. E o que me motivou, principalmente, depois disso tudo, a me propor aqui, me candidatar a estar palestrando, a estar contando um pouco da minha história, foi um vídeo que foi, acho que divulgado dos grupos do Lava Gagueira também, de um grupo de apoio, que era do advogado, doutor Éder Siqueira, e ele estava fazendo uma sustentação oral no STJ. Isso para mim foi chocante, cara. Por mais que eu tive a minha relação tá hoje, ela tá melhor, eu consigo. Eu sempre tenho aquela momentinho de fuga. Eu falei: "Cara, hoje eu não quero falar. Tá tudo bem, não aceito". Mas o que o doutor Éder Siqueira fez era algo para mim que eu tinha como impossível. Eu falei: "Cara, STJ, você tá de frente para os ministros, uma pessoa que gagueja e, né, você se colocar naquela posição". E ele sustentou a sua defesa diante dos ministros. Ele disse que era gago e ele foi muito respeitado, muito bem aceito pelos ministros, muito elogiado. E o doutor Éder, ele depois eu fui pesquisar mais sobre ele, ele já falou que ele gagueja mesmo, ele é professor, ele já tentou de tudo, fonoaudiólogo, hipnoterapia, hipnose terapia. Não funciona, então ele se sente mais tranquilo, mais confortável em já deixar de Essa início, ele: casa "Olha, aqui eu que gaguejo". é do pessoal do Márcio, precisa E tem parte e dela. e me marcou bastante no vídeo que do doutor Éder Siqueira foi o comentário abaixo dele. Uma mãe comentou no vídeo, falando que o filho dela, de 9 Nossa, anos, quer ser advogado também, e gagueja, e que ele gostou muito do vídeo do doutor Éder Siqueira. ai E meu isso me Pelé. assustou bastante, porque nos mostra como que as nossas atitudes, às vezes, por mais pequenas que possam parecer, elas impactam as pessoas à nossa volta e, por vezes, pessoas que a gente nem imagina que pode impactar. E eu quero deixar para vocês hoje uma mensagem, encaminhando para o fim aqui já. Assim, se você pediu Coca-Cola, não aceite a Fanta que a vida está te oferecendo. Vá, fale com gagueira, sem gagueira. Nós temos muito potencial. Não deixe que a sua gagueira, ela pode o seu potencial. Nós somos muito mais. Obrigado a todos. Eu estou muito honrado de poder participar desse Study Face na minha primeira participação. Obrigado, Luiz Fernando, Martim, o Fernando também, a todo mundo que acompanhou. E a nossa sala do Brasil está de parabéns. Eu olhei ali a sala que está bombando ali mundialmente. Obrigado a todos. Eu acho que esse grupo junto que faz muita diferença na vida de cada um. João. Obrigado mesmo.